Está escrito em Gênesis 2, versículos 15 a 17, o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos dias de liberdade exagerada, dias em que tudo parece permitido, tudo parece acessível, tudo parece normal. A aparência governa, a ostentação seduz, a carne grita. E nesse cenário tão intenso e tão confuso, muitos se encontram desmotivados, sem direção, sem norte, porque estão provando do que não deveriam tocar. Mas desde o princípio, Deus nos revela uma verdade profunda. O perigo não está no que Deus nos deu, mas no que Ele nos pediu para não alcançar. No Éden, Deus ofereceu abundância, beleza, harmonia, mas também estabeleceu um limite, um não que não era punição, mas proteção. E é exatamente aí que a tentação ganha força, no desejo de ultrapassar aquilo que Deus colocou como fronteira para o nosso bem. Esse texto não fala apenas de um jardim antigo, mas fala das escolhas do coração hoje, fala das tentações que nos assolam agora, fala dos frutos proibidos que continuam encantando os olhos, estimulando impulsos e levando muitos ao caos interior. Mas qual o propósito de Deus? O versículo 15 nos mostra claramente: cultivar e guardar. Deus não apenas deu um lugar, deu um propósito. Adão não foi colocado no Éden para viver no ócio, mas para cultivar e guardar. Ou seja, Deus o colocou ali para desenvolver e proteger. Trabalho e vigilância caminham juntos. A vida espiritual também precisa ser cultivada. Quando paramos de cultivar o que Deus nos deu, a fé, o caráter, a integridade, a pureza, a tentação encontra terreno fértil. Guardar significa proteger o coração. Proteger o Éden não era apenas cuidar de plantas, mas guardar o ambiente interior. O primeiro pecado não começou na mão que colheu o fruto, mas no coração que deixou de guardar-se. Em dias tão modernos, isso se traduz assim: cuide do que entra em seus olhos, do que se aloja em seus pensamentos, do que inflama desejos, porque tudo isso pode destruir o seu Éden interior. Deus é abundância antes de ser restrição. Antes do não comerás, Deus disse no versículo 16, comerás livremente, ou seja, havia abundância, liberdade, plenitude no Éden. A tentação sempre distorce isso. Ela faz você focar no que falta, em vez de agradecer pelo que já tem. A tentação nasce na insatisfação. No Éden existiam milhares de frutos disponíveis ao homem, mas a serpente escolheu justamente aquele único que não podia. Assim é hoje. Você tem valor, mas deseja a aceitação dos outros. Você tem paz, mas deseja emoções proibidas. Você tem amor, mas deseja relacionamentos destrutivos. Você tem limites, mas deseja atravessá-los. As tentações carnais sempre começam com uma pergunta muito sutil: e se eu só provar um pouco? A liberdade tem limites para nos preservar. O mundo atual prega: faça tudo o que sentir, mas Deus diz: faça tudo o que te mantém vivo. A carne quer excessos, Deus quer saúde espiritual. Deus, no versículo 17, não proibiu para punir, mas para proteger. O limite não era maldade, era amor de Deus. A tentação sempre tenta pintar o limite como algo ruim,
mas os limites de Deus são como cercas de segurança. Impedem quedas que nós não vemos. Toda tentação carnal é uma oferta de autonomia sem Deus. A tentação diz: você pode decidir sozinho, você não precisa obedecer a Deus, você merece experimentar a liberdade. Mas cada vez que a carne vence, o espírito perde. Cada vez que um fruto proibido é tocado, uma área da vida morre um pouco. Morre a paz, morre a pureza, morre o propósito, morre a confiança, morre a identidade. A sedução do proibido continua viva ainda hoje. O Éden moderno está cheio de frutos atraentes, pornografia disfarçada de liberdade, relacionamentos tóxicos disfarçados de paixão, mentiras disfarçadas de proteção, vaidade disfarçada de autoestima, ostentação disfarçada de sucesso. E a carne, como Eva, olha, deseja, estende a mão, mas não enxerga o que vem depois. A tentação mostra o prazer, mas esconde o preço. A morte começou antes de Adão cair no chão. O versículo 17 nos mostra isso claramente. A primeira morte foi interna, não externa. Foi a morte da comunhão, a morte da inocência, a morte da paz. Toda tentação carnal promete vida, mas entrega morte espiritual. Hoje, muitos estão vivos por fora, porém mortos por dentro. Vivos na aparência, mortos na essência. Fortes nas redes sociais, fracos no secreto. Bonitos por fora, quebrados por dentro. A aparência engana, mas a alma sente o peso do fruto proibido. O maior perigo não é cair, é continuar comendo. O pecado não destrói de uma vez, ele corrói aos poucos. O que podemos tirar como aplicação prática para nossos dias, nos dias de hoje? Como vencer as tentações carnais hoje? Primeiramente, venceremos ao identificar o nosso fruto proibido. O que hoje tenta o seu coração? Desejo sexual, comparação, apego à aparência, busca por validação, orgulho, mentiras, impulsos. Você não vence o que não reconhece. Segundo ponto, fortaleça o Éden interior. Cultive e aguarde seu tempo com Deus, sua mente, seus hábitos, seus relacionamentos. Cultive e guarde. Onde o jardim não é cultivado, ervas daninhas tendem a crescer. Terceiro ponto, não negocie limites. O pecado começa com diálogos internos. Só desta vez, só um pouco, ninguém vai ver. E termina onde você nunca imaginou. Quarto ponto, lembre-se da consequência. A serpente mostra o fruto, mas nunca mostra o preço. Lembre-se do que você perde quando toca no proibido. E quinto ponto, como aplicação pessoal, foque no que Deus já lhe deu. O Éden era cheio de abundância. A tentação lhe faz esquecer isso. Olhe para o que Deus já colocou em suas mãos e em seu coração. Concluindo, meus queridos irmãos, Gênesis 2, 15 a 17 nos lembra que Deus não nos limita para nos frustrar. Ele nos limita para nos preservar. As tentações carnais continuam vivas, elas seduzem, chamam, incendeiam, atraem, mas nunca mostram a consequência. O Éden continua existindo dentro de nós, um lugar de cuidado, de propósito, de comunhão e limites. E cada escolha diante dos frutos proibidos revela quem está governando, a carne ou o espírito. Se você está desmotivado, confuso, sem direção, caído ou quase cedendo, escute esta verdade. O limite que Deus colocou não é opressão, é proteção,
é amor, é vida, é cuidado. E hoje Ele nos chama a voltar a cultivar e guardar o jardim da nossa alma, a fugir do proibido, a abraçar o permitido, a viver o que Ele sonhou, porque quando você escolhe obedecer, o Éden floresce de novo dentro de você. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.